Show? Tá dando para acompanhar aí pela... Pronto. Liberando aí a... Isso. Tá. Então liberei a câmera aí, pra gente poder ficar mais fácil acompanhar. Então vamos lá. Seguindo a mesma ideia que a gente estava vendo sobre a parte de circuitos elétricos. Então, relembrando, a parte de circuitos elétricos, a gente viu o quê? Vimos a fórmula U igual a RI, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Vimos a equação P é igual a I, potência é igual a tensão vezes a corrente. E vimos também que a energia ele é a potência vezes o tempo. Então, basicamente, a gente tinha essas três aí equações com que a gente estava trabalhando, certo? Então, vamos lá. Na questão 757, ela fala o seguinte aí, ó. O quadro apresenta os equipamentos elétricos de maioria utilizados em uma certa residência e os respectivos tempos médios de uso funcionamento diário por unidade de equipamento. Todos os equipamentos estão ligados em uma rede de 220 volts para a proteção da instalação elétrica da residência. Ela está ligada ao disjuntor, isso é, uma chave que abre e interrompe o circuito, quando a corrente ultrapassa certo valor. Então, o que ele está mostrando aqui? Ó? Na questão, ele mostra vários equipamentos, mostra a potência desses equipamentos, mostra a quantidade de equipamentos que tem, tudo bem? E mostra também o tempo médio de uso ou funcionamento diário. Então ele faz algumas afirmativas. Ele pergunta na primeira ali, ó, na alternativa A. Ele pede para a gente poder verificar se as alternativas são verdadeiras ou falsas. Então, na alternativa 1, ele fala o seguinte. Ele fala, se dois chuveiros elétricos consomem, se isso é verdade, ou seja, se dois chuveiros consomem 195 kWh em 30 dias. Então, se a gente for olhar na tabelinha, a gente tem lá que o chuveiro elétrico, ele está assim, ó, dois chuveiros basicamente, dois chuveiros, ele tem lá 6.500 watts com um prazo de 30 minutos. Então, vamos lá. O que a gente tem? Qual? Eu mando foto para você, não precisa copiar não. Eu mando PDF com a foto. É só acompanhar, tudo bem? Acompanhe que depois eu mando o PDF bonitinho. É o 9. Então a gente tem ali, ó. Ele fala, ó, que no exercício ele apresenta os equipamentos elétricos da maior utilização de uma certa residência e o espectro médio, por unidade de equipamento. Então significa o quê? Na tabela ele mostra uma potência 6.500 para um tempo de 30 minutos. Então o que significa essa tabela? Significa que em um dia se utiliza 30 minutos. E cada chuveiro consome 6.500 watts. Então, se um chuveiro é 6.500, dois chuveiros vão ser exatamente o dobro desse valor. Então, 2 vezes 6.500, isso aqui vai dar 13.000. Então, significa o quê? Que dois chuveiros, vou escrever aqui um pouquinho melhor, vão consumir 1.300, 13.000 watts, 30 minutos a cada dia.
Então, o que a primeiro item está perguntando? Ele está perguntando se 2 chuveiros consomem 195 kWh em 30 dias, ou seja, um mês. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Ó? Se esse consumo é um consumo por dia, então significa o quê? Que 30 dias é só multiplicar esse valor por 30. Então, em 30 dias, vai ser esse valor vezes 30. Então, multiplicando esse cara por 30, olha lá, vai dar algo em torno, vou botar aqui no canto, vai dar algo em torno de 390,000 watts-hora. Ou, se a gente for cortar aqui 3 zerinhos, 390 kWh. Então, ele está falando que 2 chuveiros consomem 195, mas na verdade é o contrário, é do 390. Então, o item 1, ele está errado. Então, vamos notar aqui, ó, na questão, ele está errado. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Ó? Conseguiu entender? Show! Então, vamos para o item 2. O item 2 ele fala: considerando os equipamentos relacionados, o consumo total de energia elétrica em 30 dias é igual a 396. Então, ele dá um monte de equipamentos. Esse monte de equipamentos, ele pede o consumo em 30 dias. Ou seja, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um monte de equipamentos. Se a gente for olhar ali na tabela, ele dá vários deles e ele pede o consumo deles. Só que só da gente olhar ali, ó, pensa, 2 chuveiros deram 390 kWh. Só que a gente tem 4 lâmpadas de 25, 3 lâmpadas de 40, 4 lâmpadas de 460, 3 lâmpadas de 100, 2 televisores de 80, uma máquina de lavar de 300, um ferro elétrico de 1.200, um secador de cabelo de 1.200, uma geladeira de 600. Você acha mesmo que tudo isso vai dar 390? Se só um já deu 390, todos esses vão dar 396? Claro que não, né? Ou seja, 6 kWh para isso tudo é muito improvável de dar. Certo? Então não precisa nem fazer a conta. Ou seja, eu já sei que o item 2 está errado. Tudo bem? Vamos para o item 4. É possível economizar 32,5 kWh em 30 dias, diminuindo em 5 minutos o uso diário de cada chuveiro. Bom, então vamos lá. Então, o que eu tenho ali? Ó? Se 2 chuveiros eu tenho consumo de 2 vezes 6.500, ou seja, 13.000, isso para um intervalo de tempo de 30 minutos. Então, se eu diminuo ele em 5, então só a gente fazer a conta. Então, vamos lá. Se eu diminuo em 5, a gente vai ter o quê? Só fazer uma pura regra de 3. Deixa eu pôr uma nova folha, para poder ficar mais bonito, vou mostrar o fundo. Então, significa que 30 minutos, eu vou ter uma potência aqui, ó, de 1.300. Se eu multiplicar os dois valores, 30 minutos é a mesma coisa que 0,5 horas. Então, se eu multiplicar esse cara vezes 0,5, eu tenho 6.500 watts-hora. Por que eu fiz isso? Ó, minha energia ela é potência vezes o tempo.
esse cara é meu tempo, esse cara é minha potência. Entendeu? Então, o que eu calculei? Calculei minha energia. Ou seja, eu vou ter uma energia ali de 6.500 watts-hora. Aí, o que acontece? Ele fala que se diminui o tempo em 5 minutos, então se eu diminuo o tempo em 5 minutos, agora então são 25 minutos. Ou seja, 25 minutos é a mesma coisa que 25 dividido por 60. Né? Pensa, eu preciso converter esse tempo para hora. Então, 25 dividido por 60, vou botar aqui no cantinho, ó. Isso vai dar 0,4. Então, se eu multiplicar esse cara por 0,4, isso vai dar 5.416,6 watts-hora. Então, repara, se eu tenho lá 2 chuveiros funcionando, se eu utilizo 30 minutos para cada chuveiro, eu vou consumir 6.500 watts-hora, ou 6,5 kWh. Mas se, por acaso, eu diminuo 5 minutos de cada chuveiro, esse tempo ele vai para 5,4 kWh. Tudo bem? Esse kWh é o kWh por dia. Ou seja, em um dia eu vou ter esse valor. Então, a diferença entre eles, ou seja, a diferença vai ser 6,5 menos 5,4, 1,1 kWh por dia. Ou seja, o fato de eu tomar banho 5 minutos mais rápido, né, a menos, demorar 5 minutos a menos, faz com que eu economize 1,1 kWh por dia. Na questão ele fala, é possível economizar 32,5 kWh em 30 dias. Então, é só multiplicar esse cara por 30. Por quê? Porque esse valor é pensado em um dia. Então, eu vou ter ali 1,1 vezes 30, porque um mês tem 30 dias, né? Então, eu vou ter algo ali em torno de 33 kWh. Repara que 33 para 32,5 está muito próximo, né? Por Quando a gente dividiu esse cara aqui, ó, era 5.416,6, ou seja, tinha os números quebradinhos. Ou até aqui, ó, quando a gente multiplicou, isso aqui era 0,416 e alguma coisa. Então, o fato de a gente ter essa pequena diferença, a gente pode considerar que essa questão aqui está certa. Conseguiu entender? Então, resumindo, o que a gente tem? Primeira questão está errada. Segunda questão está errada. Terceira questão está certa. Ele pede o quê? Para a gente somar todos esses exercícios. Show? Cara, Júlio, acho que bota aí uma meia hora, no máximo 40 minutos, até umas 8 horas, pode ser? Que aí a gente não demora tanto tempo. Não, tranquilo. Só vendo ele está respondendo aqui. Sim, sim. Mas aqui é mais questão de erro, um pequeno detalhe. Né? É valor bem aproximado, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos lá.
Aí o que a gente tem ali? Ó? Se os dois chuveiros forem usados simultaneamente, estando ligados em uma mesma rede e com um único disjuntor, ele teria um suporte de corrente de 40 amperes. Então, vamos lá no que a gente tinha pego do exercício. Então, para a gente poder ter o 40 amperes, o que a gente tem? Basicamente, tem que lembrar do seguinte caso. Nós temos ali a potência do chuveiro, e lá no início do enunciado, ele diz para a gente o quê? Opa, aqui seria o nosso item 8. Ele diz para a gente o seguinte, que a tensão ela é 220 e que a potência do chuveiro é 6.500. Então, se a gente quer calcular a corrente desse cara, né, é só fazer o quê? P é igual a I. Ou seja, potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, 6.500 é igual a 220 vezes I. Então, I, 6.500 dividido por 220. Então, multiplicando aqui, 6.500 vezes, dividido por 220, temos ali algo aproximado de 29,54 amperes. Então, repara que, como eu tenho um chuveiro, ele vai ter essa corrente. Isso aqui é para um chuveiro. Mas como eu tenho dois chuveiros, porque a questão fala de dois chuveiros, a corrente, ou seja, a quantidade de energia que ele vai receber, tem que ser o dobro. Então, na verdade, a quantidade de energia que ele vai receber vai ser exatamente o dobro desse cara. Então, multiplicando por 2, temos aí aproximadamente 59 amperes. Tudo bem? 59 amperes, nós vamos ter, então, pegando lá que o nosso item, que era o 8, é errado. Por quê? Porque ele pede para 40. Então, nós temos aí de novo que o nosso item 8 ele está errado. Tudo bem? No item 16, o que a gente tem ali? Ó? O item 16 ele fala o seguinte. Em 30 dias, o consumo da energia das lâmpadas é menor do que o consumo da energia da geladeira. Então, a gente tem que comparar tanto a geladeira quanto as lâmpadas. Então, olhando ali as lâmpadas, né, no caso ali, ele fala das lâmpadas. Então, a gente tem lá, ó, são 4 lâmpadas que tem uma potência de 25. São 3 lâmpadas que tem uma potência de 40. São 4 lâmpadas que tem uma potência de 460. São 3 lâmpadas que tem a gente tem ali que ele vai dar uma única que tem uma potência de 600. E aqui o tempo de cada uma, 3 horas, 100, aqui é 4, aqui 4, 3, o outro é 2, isso aí. Então vamos lá. Para a gente poder resolver essa questão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar exatamente a potência de cada um deles com relação ao mês. Então, por exemplo, aqui a gente tem o consumo com relação ao dia.
Ou seja, como que vai funcionar esse cara? Para essa primeira lâmpada aqui, ela vai funcionar. Cada lâmpada tem 25 watts. Então, 4 lâmpadas vão ter quantos watts? Só multiplicar 4 vezes 5. 100. Ó, então, 4 vezes 25. Então, são 100 watts para 2 horas. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Potência é... Opa, energia é igual a potência vezes o tempo. Então, o primeiro passo, aqui eu estou multiplicando pela quantidade de eletrodomésticos. Aqui é para cada um equipamento. Então, se eu tenho 4, é 4 vezes esse cara. Depois, o que eu achei? Achei ele, multipliquei pela hora. Então, esse aqui, ele vai ter 200 watts hora. Tudo bem? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro. 3 vezes 40, porque são 3 lâmpadas de 40, então isso vai dar 120, vezes o tempo que ela fica ligada. Então, 120, 120 vezes 5, 600. Então, 600 watts. Depois, 4 vezes 460. Então, 4 vezes 460. Que isso vai dar 1840. Vezes o tempo, que é de 3. Então, eu vou ter aqui 5, 520. E depois eu tenho 3 vezes 100, vezes 4. Então, aqui vai dar 1.200. Então, no total, eu vou ter quanto aqui de watts gasto? Isso aqui, lembrando, que é por dia. Então, vamos lá. 200 mais 600 mais 5520 mais 1.200. Então, a gente tem ali um total por dia. Um total por dia de 1.520 watts. Esse aqui é para a lâmpada. Agora a gente precisa achar qual seria para a geladeira. Então, para a geladeira, é 1 vezes 600 vezes 3. Então, esse cara aqui vai dar 18.000 watts-hora. Só comparar, ver qual que é maior. Esse aqui é maior. Então, o item, ele fala o seguinte. Vou achar ele aqui. Em 30 dias, o consumo de energia de lâmpadas é menor do que o consumo da geladeira. Não é. Por quê? Porque em lâmpada eu vou gastar 7.520 e na geladeira eu vou gastar só 1.800. Tudo bem? Então, questão 16, ele está errado. Então vamos agora para 32. Depois a gente fecha na 64. Então na 32 a gente tem, em 30 dias o consumo da energia da geladeira é menor do que o consumo total dos 2 televisores. Então vamos lá, a gente já tem aqui o da geladeira, falta só ver do televisor. Então do televisor está escrito aqui, ó. Ele tem 2 televisores, onde cada televisor tem uma potência de 80 watts. Então a gente já sabe que 2 vezes 80, 160. E ele fica ligado
no intervalo de tempo de 8 horas. Então, eu multiplico aqui por 8. Já sei que é 1.280 watts-hora. Então, repara que no enunciado ele fala: em 30 dias o consumo da geladeira é menor do que o consumo dos dois televisores. Mentira, ó. A geladeira é 1.800 e aqui é 1.280. Então isso está errado. Tudo bem? O que ele pede aqui? Ele fala em 30 dias. Eu não multipliquei por 30 para ter os 30 dias. Mas se eu já verifiquei que isso ocorre em um dia, ou seja, não tem necessidade de eu multiplicar por 30, porque eu vou multiplicar os dois valores por 30. Então, minha proporção vai continuar a mesma. Tudo bem? A despesa correspondente ao consumo das lâmpadas é 16, pegar o exercício que a gente tinha, ou seja, eu descobri que minhas lâmpadas têm um consumo de quanto? 7.520 watts por dia, certo? Então, cada lâmpada ela tem 7.520 watts-hora para um dia. Então, para o mês, que são 30 dias, é só multiplicar esse cara por 30. Então, vamos lá. Multiplicando ele aqui por 30, deixar aqui a calculadora no cantinho. Então, vai ficar 30 vezes 7.250. Temos esse valor aí, ó. Então, 225600 watts-hora. Nesse caso aqui, ele já está no mês. Só que a gente transforma em quilowatts-hora, né? Então, eu vou mandar 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3. Então, 225,6 kWh, vou botar aqui no mês. Aí, o que fala a questão? Se o kWh custa 20 centavos, então 1 kWh vai me custar 0,20 centavos. Então, quanto que vai custar esse cara aqui? Bom, só multiplicar, né? 225,6 vezes 0,2. Então, vou multiplicar aqui. Ó. No caso, vou dividir por 10 elevado a 3, para poder ficar ali na proporção. E vou multiplicar por 0,2. Então, se eu multiplicar ele por 0,2, eu vou ter R$ 45,12. Ou seja, ele diz que a lâmpada tem que ter 16,32. Então, 16,32 não dá, né? Então, a gente conclui o quê? Que dentre os exercícios, o que estaria certo seria apenas o nosso questão número 4. Dúvidas? Qual? Eu mando foto. Eu vou mandar foto. Dúvidas? Conseguiu entender? É chatinho porque a tabela é grande, um monte de coisa. Mas assim, não é muito difícil. É só ficar atento aos valores. Então, deixa eu ver se tem outro aqui. Então vamos fazer mais uma questão para a gente dar uma revisada. A outra questão que a gente vai fazer, deixa eu ver.
tem a questão 758, que é uma questão do Enem. Que a gente pode fazer. Eu ia deixar para vocês fazerem em casa, mas aí a gente faz. Qualquer coisa eu escolho outro depois. Pode vocês me entregarem. Tudo bem? Então vamos lá. Tanto faz. Então vamos lá. Aqui, 758, deixa eu só organizar as folhas. Então vai ser 758. Ela diz o seguinte: lâmpadas incandescentes são normalmente projetadas para trabalhar com uma tensão de rede elétrica em que serão ligadas. Em 1997, contudo, lâmpadas projetadas para funcionar com 127 volts foram retiradas do mercado. Em seu lugar, foram colocadas lâmpadas concebidas com uma tensão de 120 volts. Segundo dados recentes, essa substituição representou uma mudança significativa no consumo de energia elétrica para cerca de 80 milhões de brasileiros que residem nas regiões em que a tensão é 127 volts. A tabela apresenta uma característica de duas lâmpadas de 60 watts, projetadas respectivamente para 120 volts, antiga e 129, com ambas estando ligadas a uma rede de 127 volts. Então, acender uma lâmpada de 60 watts e 120 volts no local onde a tensão é de 127, comparada com uma lâmpada de 60 e 127 no mesmo local, teremos como resultado. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, não tem muito mistério. Ele fala que tem uma lâmpada de 600 watts e 127 volts. E ele fala que tem outra lâmpada de 60 watts e 120 volts. Aí ele pergunta o que acontece se a gente liga eles em uma tensão de 127 volts. Então, meio que a gente já chegou a discutir isso, né? Se a gente pegar uma lâmpada, por exemplo, pega lá o ventilador, né, quando a gente vai para a praia, ele é 110 e leva lá para Rio das Ostras, ou algum lugar que é 110. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar um aparelho que é 220 e levar ele para outro, onde eu vou ter que ele é 110, vai acontecer que ele não vai funcionar direito. Por quê? Se ele tem uma tensão de 220 volts, significa que ele precisa dessa tensão para funcionar direito. Ele foi projetado para funcionar naquilo. Então, se eu coloco ele uma tensão menor, significa que ele vai acabar o quê? Ele vai acabar não funcionando direito, porque ele não vai ter toda essa tensão que ele necessita para funcionar bem. Mas se eu faço o contrário e pego o equipamento, que é 110, e levo ele para 220, ele vai estar recebendo uma tensão maior do que a tensão que ele suporta. Logo, o que vai acontecer com ele? Ele vai tender a queimar. É como se ele estivesse recebendo mais energia do que ele aguenta. Certo? Então, ele vai acabar entrando o quê? Em colapso. Então, olhando a questão, a gente tem o quê? Ó? Se eu pegar essa lâmpada, que era de 127, e jogo para 127, ela vai funcionar normal. Ou seja, se ela vai funcionar normal, significa então que ela vai funcionar ok, tudo direitinho com ela. Mas se eu pego essa lâmpada, que era 120, e jogo ela para 127, eu estou jogando para uma tensão maior. Ou seja, essa lâmpada ela vai estar em uma tensão maior do que a outra lâmpada. Certo? Porque, pensa ali, era para ela receber 120, mas ela está recebendo 127, ou seja, uma tensão um pouquinho maior do que é necessário dela. Então, o que vai acontecer com uma lâmpada? Pensa lá, quando a lâmpada está recebendo uma energia, se ela estiver recebendo uma energia muito, muito fraquinha,
a tendência é o quê? Muito pouca. A tendência é que ela fique fraca, ou seja, ela não ilumine bem, certo? Já se eu tenho uma lâmpada que ela está recebendo muita energia, ela vai iluminar muito forte até que vai chegar o momento que ela vai estourar, certo? Então, o fato de eu colocar ela numa tensão de 127 vai fazer com que ela tenha uma maior intensidade de luz. Isso vai fazer o quê? Por ela ter uma maior intensidade de luz, o que vai acontecer com a lâmpada? Ela vai durar mais ou vai durar menos? Pensa, é para trabalhar 120. Pensa é o seu 100%. 120 você está de boa, está trabalhando bem. Só que aí bota para você trabalhar no 127, ou seja, bota para você trabalhar além da sua capacidade. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a sua qualidade diminua. Ou seja, você vai se desgastar muito mais. Então a durabilidade vai ser menor. Conseguiu entender? Então, o que vai acontecer ali? Olhando lá, a gente tem ali maior intensidade de luz, menor durabilidade. Então, nós temos a letra B e nós temos também a letra D. Uma delas diz que eu tenho a mesma potência, a outra diz que eu tenho a maior potência. Só que aí o que acontece? Quem vai definir a potência não é esse 60 aqui, ó. 60 ela vai ter se ela funcionar 120. Quem vai definir essa potência, lembra, qual é a única unidade de medida que ela é do material, ou seja, do equipamento, que não depende de nada, é a resistência. Se eu aumento a tensão dela, ou seja, ela vai ficar o quê? Muito mais potente. Então, se eu aumento, pensa, a minha equação é a seguinte, P é igual a I. Se eu estou aumentando a tensão, o que está acontecendo com a minha potência? Ela também está aumentando. Então, significa que a potência ela aumenta. Afinal, ela vai consumir muito mais energia para poder ficar mais acesa. Então, a gente vai ter exatamente esse processo. Então, ou seja, é como se eu estivesse pegando o equipamento, pensa, é como se você fosse fazer um pique-pega. Pensa lá um racha. Aí você tem um carro, os dois carros são iguais. Um carro está a 80 por hora de quinta e o outro está a 80 por hora de terceira. Ou seja, qual o carro que vai estar forçando mais? Né, que vai estar jogando o motor mais para o alto? É o carro de terceiro, porque ele tá mais no limite dele. Então, o motor vai estar rodando muito mais intensamente do que o carro de quinta, né? Porque ele vai estar trabalhando com uma folga. Nesse caso, a gente não tem uma folga, né? Porque se fosse o contrário, tudo bem. Ele tem 127 e a rede, onde eu boto na tomada é 120, ou seja, ele vai estar trabalhando com uma tensão abaixo da dele. Então, ele não está no 100%. Então, ele vai funcionar melhor, ele vai funcionar mais tranquilo, mais folgado, né? Ou seja, como se fosse pegar uma Ferrari e andar com a Ferrari a 50 por hora. Ou seja, a Ferrari ela vai andar de boa, né? Ela vai andar tranquila, porque ela foi feita o quê? Para andar acima de 200, 300 por hora. Mas se eu pego, sei lá, um Palio, um Fusca, e for tentar jogar ele a 200 km por hora, 300, não tem como. Ou seja, ele vai forçar, ele vai além do limite dele. Certo? Então, nesse caso aqui, tendo essas condições, a resposta seria a letra D. Tudo bem? Então, as questões não são simplesmente puramente matemáticas, são muito mais questões de lógica também, mais de conhecimento, né?
Então a ideia é entender o que a gente está fazendo, ou seja, o que significa cada um dos termos, exatamente para a gente não ter dificuldade na hora de fazer essas questões. Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu tinha passado na outra aula para fazer o 741. Vamos ver se a gente faz mais um. Só. 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 Então, ó, bom, vai ficar aí para casa fazer o 742 e a gente faz agora para fechar o 743. Então, vou até anotar aqui o 741 que você já fez e o 742. Que aí eu mando, que aí envia tudo nessa atividade que eu vou mandar lá no Classroom. Então, para a gente fechar, é isso aí. Eu vou mandar as fotinhos lá, bonitinho. Então, o que a gente tem ali? Ó? O proprietário substituiu a instalação elétrica de sua casa e o chuveiro que estavam ligados 10. Foi trocado por outro chuveiro da mesma potência em 220. A vantagem dessa substituição é... Então, o que eu vou ter ali? Ó? Ele fala que eu tinha um chuveiro a 110 e ele passou para 220. Aí, nesse chuveiro, ele fala ó, que foi trocado por outro chuveiro de mesma potência. Então, a potência aqui foi igual à potência. Repara que, nesse caso, o chuveiro não é o mesmo. A única coisa que ele fez foi o quê? Ele mudou a resistência desse chuveiro. Né? No chuveiro, é fácil de identificar onde é a resistência, certo? Né? É exatamente aquela molinha que tem o próprio nome de resistência. Tudo bem? Então, o cara que está igual é esse aqui. Aí ele pergunta para a gente. A vantagem dessa substituição está em. Então, vamos pensar primeiro. O que ele quer dizer com isso? A gente tem ali, ó. Por ele mudar esse chuveiro, pensa na equação. P é igual a I. No P igual a I, o que eu vou ter? Eu vou ter que a potência dos dois são iguais. Então, como a potência é igual, eu vou ter que o I é igual ao I. Ou seja, 110 vezes a minha corrente aqui, 1, é igual a 220 vezes a minha corrente 2. Então, significa o quê? Que I2 é igual a 110 vezes I1, dividido por 220. Só passei ele dividindo. Então, significa o quê? Que a corrente 2, ou seja, a nova corrente do chuveiro, ela é exatamente metade da corrente inicial. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter lá? Letra A. As vantagens da substituição do chuveiro. Está no maior aquecimento da água que esse outro chuveiro pode proporcionar. O aquecimento da água é o quê? Não é o quanto de energia que ele libera? Pensa no carro. O que faz com que o carro suba o morro de terceira e o outro suba de primeira é que o carro de terceira ele tem uma potência muito maior. Ou seja, ele libera muito mais energia no intervalo de tempo. A mesma coisa vai acontecer com o chuveiro. Para ele aquecer a água, é o quanto ele libera de energia no intervalo de tempo. Então, na letra A, como a potência é a mesma,
significa o quê? Que a água, ela aquece igual. Como ela aquece igual, então não é a letra A, porque ela não vai aquecer mais rápido. Letra B, no menor consumo de eletricidade nesse outro chuveiro. Lembra, eletricidade é a potência vezes o tempo. Se o P ele é igual e o tempo também é igual, porque a pessoa vai continuar tomando banho pelo mesmo intervalo de tempo, né? Senão ele formaria enunciado, a energia também é igual. Então, esse cara está errado. Letra C. Na dispensa do uso de disjuntor para o circuito desse chuveiro. O que é um disjuntor? Você lembra qual é a definição de disjuntor? Sabe o que significa o disjuntor? Não, não. Disjuntor, ele é um disjuntor, ele é um equipamento que geralmente tem na casa, que ele fica na parede. E para que ele serve? Toda corrente que passa pela casa, isso aí, toda corrente que passa pela casa, ele passa por esse disjuntor. E a função do disjuntor, vou botar aqui o desenho, isso, é como se fosse isso aqui, ó, a corrente ela entra no fio, o fio é muito fino. Então, o que vai acontecer? Conforme a corrente passa por esse fio, se a corrente for muito elevada, esse disjuntor ele pode quebrar, ele se rompe, esse fio se rompe. Então, isso evita o quê? Se caso você tome um choque, por exemplo, a casa caiu um raio perto da casa, algo do tipo, para evitar de toda essa corrente, toda essa tensão chegar nos equipamentos eletrônicos e queimar, esse disjuntor tem essa função. Ou seja, a corrente que a gente recebe da rua, que é 220 volts, 110, ela não é exatamente 100% 110, 100% 220. Ela tem os picos de oscilação. Exatamente por quê? Porque toda energia, ela não pode ser armazenada, ela tem que ser produzida na hora. Então, há momentos, então, por exemplo, que a população ela vai demandar mais energia, que é momento que a pessoa chega depois do trabalho, 5 horas, 6 horas, né? Que a pessoa chega em casa, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, vai ligar a televisão. Ou seja, isso vai demandar um pico de energia maior. Então é quando a usina hidrelétrica, a usina elétrica tem que estar funcionando em um pico mais alto. Mas, por exemplo, quando chega de noite, e está todo mundo dormindo, esse pico de energia, essa produção de energia não é tão elevada. Então ela pode produzir menos energia. Então o que acontece? Essa produção de energia vai depender exatamente o quê? Do horário. Então eu posso ter oscilações dessa energia. Ou seja, um dia esporádico em que, sei lá, esteja todo mundo acordado de noite. Ou um dia esporádico em que à tarde esteja todo mundo trabalhando. Então a indústria ela vai produzir uma energia absurda que não vai ser absorvida. Ou seja, vai ter uma diferença de tensão aí. Por mais que tenha transformador e tudo mais. Então o disjuntor ele protege desses picos. Então o que acontece com o meu chuveiro? Meu chuveiro não está tendo uma corrente que é metade. Ó, no momento que eu peguei ali meu chuveiro, eu dobrei a corrente, eu dobrei no caso a tensão, mas eu diminuí a corrente. Então, como eu vou ter uma corrente que é metade, significa o quê? Que meu chuveiro ele não vai mais queimar, ou seja, tão facilmente. Então, nesse caso aqui, esse item ele vai estar certo, porque eu não vou precisar do disjuntor. Né? Ou seja, o próprio sistema já vai baratear. Vamos para o próximo. Letra D. No barateamento da fiação do circuito desse outro chuveiro, que pode ser mais fino. Nesse caso, pensa ali, você trocou o chuveiro. Você não vai trocar todo o sistema, você vai trocar só o chuveiro. Né? O chuveiro deu problema. Você não vai arrancar todo o fio da casa inteira para passar por outro. Por mais que fique barato, você não vai fazer isso.
E assim, você trocou só o chuveiro, então você teria que trocar só o fio até o chuveiro. Ou seja, não compensa você fazer tudo isso. Então, por mais que seja de verdade a letra D, ela não seria uma resposta ideal, né? Então, não vale a pena. Letra E, no mesmo volume de água do que o outro chuveiro, vai necessitar do menor volume de água. Então, nesse caso, como a potência é igual, a única diferença do chuveiro é o quê? Quando ele está passando pouca água, a água sai mais quente. Exatamente quando a gente abre o chuveiro bem pouquinho. Por quê? É pouca água e essa água aquece muito mais do que o outro. Então, nesse caso, não faz muito sentido essa resposta. Então, a resposta certa mesmo seria realmente a letra C. Tudo bem? Pegou a ideia? Então, a gente termina essa aula. Ficou para casa o 741, 742. Certo? São questões mais teóricas, igual que a gente fez aqui. Isso aí, para fazer em casa. Aí eu vou mandar lá na plataforma do Google Classroom e já mando a aula, já mando tudo direitinho. Que aí já fica para casa. Certo? Então, terminamos por aqui.